você deve saber melhor do que eu, com relação a isso que está acontecendo. Muito boa noite. Boa noite, Milton Figueiredo, boa noite, Alberto, boa noite a Carla, né, a esposa do nosso amigo Rafael. Bem, a questão e a todos os trabalhadores e trabalhadoras da CAGEPA que estão nos ouvindo em todo o estado da Paraíba. E primeiro, a questão da privatização da CAGEPA, ela é um problema que deve ser profundamente debatido, não só com as partes interessadas, mas, sobretudo, com a população. A população de Campina Grande, a população do estado da Paraíba, tem que debater profundamente a quem servirá de verdade um processo de privatização. O fato é que o processo de privatização em países da Europa tem causado problemas na Europa. A exemplo de Portugal. Alguém pode dizer, mas Portugal é um país da Europa pobre. E a França? Na Suíça? Indo aqui para as Américas, a gente pode chegar no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Sul, vamos à Argentina, vamos ao Chile, vamos ao Paraguai, vamos à Bolívia. Então, são experiências que já demonstraram o risco que as pessoas correm com o processo de privatização, porque quando você privatiza a água, você não privatiza tão somente o serviço, mas você privatiza também o acesso à água. É verdade que uma empresa privada, ela tem que trabalhar para ter lucro. E aí a gente tem algumas experiências, olhando, por exemplo, a questão da energia elétrica. As tarifas de energia elétrica sobe, desce, e o tempo inteiro muito mais sobe do que desce. Além disso, tem as bandeiras tarifárias. Mas uma experiência importante é você olhar o seguinte exemplo. Quanto custa um garrafão com água envasada, que a gente chama de água mineral? 5, 6 reais por 20 litros d'água. 20 litros de água. E quanto custa receber em casa 10 mil litros d'água? Essa conta tem que ser feita. Uma outra questão é, o empresário, ele paga a mesma tarifa que aquele aposentado que mora lá no mutirão. A mesma tarifa. Será que esse serviço sendo privatizado, essas tarifas não serão diferenciadas? Energia o consumidor individual e o consumidor, aliás, o residencial e o consumidor industrial, comercial. Eles têm tarifa diferenciada. Então, a quem interessa um processo de privatização? O fato é que se abraçar numa crise hídrica nesse momento para fazer esse debate, eu não acho de saneamento, para tratar o esgoto. E o esgoto dessas cidades, muitos deles não são de responsabilidade da CAGEPA, são de responsabilidade dos municípios. A exemplo de Monteiro. Passa por um canal. O esgoto de Monteiro passa por um canal cruzando a cidade de Monteiro e deságua dentro do rio Paraíba. Essa água escoa e segue seu rumo natural até chegar em Boqueirão. Mas depois de Monteiro tem outras inúmeras cidades que essa água inevitavelmente também chega em Boqueirão. Então, privatizar o serviço é uma coisa, privatizar o acesso à água é outra. E aí a Organização Mundial da Saúde já diz que a água é um direito humano. Então, como você privatizar esse direito? Na Bolívia, e depois você deu uma olhada, chamada a Guerra da Água, aconteceu algo lá que foi sui generis. Até a água da chuva, Milton. A empresa que era um braço da holding Nestlé, até a água da chuva
os campesinos, o homem e a mulher do campo, eram obrigados a pagar. Porque eles mandavam fiscais para ver quem tinha água de chuva coletada em seus reservatórios e era cobrada aquela água da chuva. E por conta disso houve uma guerra extraordinária lá e que trouxe sofrimento para as pessoas, mas que a empresa acabou desistindo do processo de privatização. Então, debater a privatização passa, inevitavelmente, porque quem tem acesso a comprar a água e quem não tem acesso à compra da água. E a Cagepa, ela passa por alguns problemas de ordem histórica que você coloca no seu artigo, que eu concordo com alguns e discordo com outros. Porque um dos pontos principais que a gente defende é o fim da política partidária dentro da Cagepa. Porque nós entendemos que saneamento básico tem que ser política de Estado e não política de governo. Assim como saúde, como segurança. Tem que ser política de Estado. Porque entre um governo muda a política, muda a proposta que está lá em curso. Aí você vê um monte de problema permanecendo e esses problemas não se resolvem. E uma outra questão é que eu escuto muita gente dizer: mas a Cagepa tem muito empregado que ganha muito dinheiro. Isso é uma meia verdade. Você tem um quadro de engenheiros envelhecidos, muitos deles aposentados, que chegaram na última letra do nosso plano de cargos, ou seja, no último estágio do nosso plano de cargos, tá? E que, por uma questão de direito deles, tem um plano de cargo que foi feito lá na década de 90. Né? Por conta desse plano de cargo, eles chegam a receber 25, 30 mil reais. Se isso é certo ou se é errado, esse plano ele foi aprovado ainda na década de 90. Então não é de hoje. Aí alguém pode dizer: mas tem muito comissionado na Cagepa. Nós entramos com uma ação junto com o Ministério Público. Essa ação, hoje ela se encontra no STF, para que a Cagepa ponha para fora todos os cargos comissionados. Porque nós defendemos que o serviço público, o acesso dele tem que ser por concurso. Isso não é jogar para a galera. É constitucional, tem que parar com isso. Você é meu aliado, eu vou lhe dar um cargo para você trabalhar na Cagepa ou no Detran, ou seja lá onde for. Então tem que ir por competência. A competência, para mim, é o acesso ao serviço público. Então, a maioria dos trabalhadores da Cagepa recebem, a maioria, aproximadamente, a Cagepa tem 3.100, aproximadamente 1.300 trabalhadores recebem aproximadamente R$ 1.200. Então, isso tem que ser dito. E as pessoas não sabem. Né? E quando nós denunciamos os altos salários, denunciamos aonde deveria ter denunciado, que foi auditoria nas contas da Cagepa. Então, na folha da Cagepa. Então, quando a Cagepa reajusta a tarifa, como reajustou agora, nós somos contrários ao índice do reajuste, porque sabemos que esse índice poderia ser menor, deveria ser o índice da inflação, e não o dobro da inflação. Ou seja, nós não estamos querendo, vamos defender a Cagepa porque é meu emprego. Essa empresa, ela presta um ótimo serviço com os problemas que ela tem. E tem muito problema. E os trabalhadores, e aí é onde eu concordo contigo no teu artigo, quando você diz que nós temos ótimos quadros técnicos. E temos mesmo. Agora, por que esses ótimos quadros técnicos não conseguem desenvolver seus trabalhos? Por conta da política. E se o problema é a política, então que a gente tire a política e põe a empresa para funcionar. Com quem? Administrador trabalhar no setor de administração. O engenheiro no setor da engenharia. E etc. Então, eu não acredito que quando você tem uma empresa que ela age numa política estadual, certo? Você tem Campina Grande, Patos, Souza foi municipalizado. Campina Grande, Patos, Guarabira, João Pessoa e Cajazeiras. Essas empresas, esses municípios, arrecadam por uma conta só e 198 municípios são abastecidos com recursos dessas arrecadações. E tem cidades que arrecada, mas não arrecada o suficiente para manter o abastecimento d'água.
mas o Estado garante. O Estado, que eu digo, é a Cagepa, garante que, por exemplo, Pocinhos tenha água, que Massaranduba tenha água, que Lagoa Seca tenha água. E essas cidades não têm condição de ter um sistema de abastecimento d'água. Por quê? Porque não consegue pagar as contas. O maior insumo da Cagepa é a energia elétrica. Aí você tem energia elétrica, sulfato de alumínio, cal, cloro, mão de obra, né, viatura, estrutura, né, enfim, ferramentas, equipamentos. E tudo isso é para todo o estado, não é só para Campina, não é só para João Pessoa. Então não é justo com as demais cidades, ou seja, com os nossos patrícios, com os nossos irmãos de estado, pensar Campina Grande, pensar João Pessoa, pensar Guarabira e não pensar as outras cidades. E eu vejo que saneamento básico tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Milton, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. De questão de direito. A cidade de Campina Grande pode lançar este edital e privatizar o serviço de água e esgoto? Questão de direito? O município tem o direito de fazer isso? Tem direito. Mas esse direito pode ser contestado. Não, eu estou perguntando por esclarecimento. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Se não me engano, é 11.444. Né? Que é a Lei Nacional de Saneamento Básico. O saneamento, ele é do município. Tá? Mas há uma concessão. A concessão está vencida. Aí o município agora diz, não, agora nós vamos municipalizar. Municipaliza para fazer uma PPP ou uma PPI. O fato é, hoje você tem água que Deus queira que chegue aqui, e chegará aqui a transposição, então você vai ter como respirar, você vai ter água garantida, né? Mas você tem toda uma rede instalada nessa cidade. Campina Grande mais de 90% de todo o esgoto de Campina Grande é coletado. Desses 90%, uma parte dele é desviado porque alguém pega para aguar, né, hortaliças, frutas, né, e verduras por aí. Né, então tem a retirada de água. Já vem adubado. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deixa eu interagir um pouquinho contigo. Nós temos aqui a sinalização de que 6 estados vão fazer essa privatização, né? Isso. Deixa eu trazer o nome dos estados aqui, deixa eu dar uma olhada, tá? Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco e Sergipe autorizaram o BNDES a abrir licitação para a contratação de projetos de privatização de suas empresas de água e esgoto, dando início ao programa de concessões em saneamento do governo federal. Essa informação aqui do jornal O Globo. Política, né? Então, você acredita mesmo que a gente vai conseguir evitar essa privatização? A gente vai conseguir evitar esse processo e alguma coisa tem que acontecer, né? Certo. Ou privatizar ou mudar a política. Alguma coisa vai ter que acontecer. Você acredita que a gente vai conseguir evitar, no Brasil hoje, evitar essa privatização e mudar a política? Você acredita que a gente vai conseguir isso? Não, nem uma coisa nem outra. Porque, veja, primeiro eu olho esse processo de parceria pública de investimento, que é a PPI, que é esse modelo de privatização lançado pelo Temer, que nos chama muita atenção. O governo federal disponibiliza 950 milhões de reais com fundos do BNDES, ou seja, dinheiro público, para uma empresa privada administrar. E é uma concessão de 30 anos. O que é que aconteceu aqui pertinho da gente, na Compesa, aqui em Pernambuco? Tá? A Odebrecht Ambiental ganha a licitação do esgoto da região metropolitana do Recife e quem faz o serviço é a Compesa. Quando tem um problema, quem faz é a Compesa. Sabe por quê, Milton? Porque privatiza o lucro e estatiza o prejuízo. Se privatizar desse resultado, se a administração privada desse tanto resultado,
o dono da Odebrecht não estava preso. Ou seja, o problema não está porque o serviço público não é produzente. Porque está aí a Eletrobras para dizer o contrário. Funciona a Eletrobras. E é público. Né? É um exemplo de que público e funciona. Quantos apagão nós temos no Brasil? Tinha aqueles apagões, mas depois que a rede foi consertada, e aí teve investimento público, deixou de ter apagão. Teve um apagão um dia desse por falta de manutenção. Mas esse serviço funciona adequadamente. Vamos privatizar. Privatizou-se a rede ferroviária do Nordeste. Privatizou, o que foi que aconteceu com ela? Não existe. E é um modal de transporte bem mais barato. Né? Privatizou-se as telefônicas. Né? E vira e mexe a gente está reclamando das telefônicas. Então, eu não estou aqui dizendo, nós temos que defender que tudo seja público ou que tudo seja privado. Não. Nós temos que ser razoável com as coisas. Porque a questão da água... Você acredita, então, que esse processo de privatização aqui não vai acontecer? Eu não sei. Vai depender muito da força popular. As pessoas têm que saber... Vocês já fizeram uma pesquisa qualitativa para saber qual é a opinião pública? Que as pessoas têm hoje, eu não tenho dúvida que a população é contra a Cagepa. Por quê? Nós estamos numa crise hídrica, a imagem da Cagepa é muito ruim. A Cagepa foi sangrada há muito tempo. Você mesmo culpa a mídia costumeiramente, frequentemente, para dizer que a Cagepa maltrata os seus quadros. E maltrata. E maltrata. Nós temos servidores que passam humilhação, você não tem ideia. Me admira muito, você me desculpe, você está elogiando aqui a Cagepa, uma vez que praticamente todos os espaços que nós temos, está parecendo, sabe por quê? Uma vez eu estava saindo ali do supermercado Ideal e tinha uma mãe dando um corretivo no filho. Aí o filho empurrou a mãe, ela quase cai. E eu fui em cima dele e empurrei ele. Ele disse, como é que você faz isso com a sua mãe, rapaz? Uma senhora de idade, pegou você criança, bebê, limpou sua merda, fez sua comida, lhe deu banho, cuidou de você a vida toda, deu remédio pra você com febre, cabra safada. Ela disse, ei, só quem pode brigar com ele sou eu, né? Então, tá mais ou menos assim, o filho tava dando na mãe, mas só quem pode, me perdoe, mas não, tá parecendo assim, você sempre ocupou a mídia para dizer que a Cagepa maltrata e humilha os seus quadros, muita gente, que ela é utilizada de forma política, que ela é mal utilizada, que existe malversação, existe corrupção, existe desvio, existe tudo que o camarada possa imaginar que não preste. E agora você tá levantando o braço aí, meu tio, só quem pode falar da Cagepa sou eu. Eu tô... Né? Então veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai responder daqui a pouquinho sobre isso. Deixa eu dar as boas-vindas a um novo patrocinador que está aqui conosco a partir de hoje. Deixa eu agradecer aqui a um grande construtor que está chegando aqui. Nós vamos falar do empreendimento mais desejado aqui em Campina Grande, o Lessense Mirante, um projeto único criado com a excelência construtiva da construtora Convive. A Convive que já mostrou a qualidade dos seus empreendimentos quando entregou o belíssimo empreendimento Flamboyant Residência e agora tem a oportunidade de morar no Lessense Residência. Está em fase final de construção. O Lessense fica num lugar privilegiado no bairro do Mirante, que reserva uma das vistas mais lindas de Campina Grande, apartamentos amplos, acabamento perfeito, elevador panorâmico e mais. Próximo a escolas, shoppings, supermercados e farmácias. Viva o privilégio no bairro do Mirante. Últimas unidades. Garanta o seu Lessense, qualidade e Convive. Telefone 3077 2566. 3077 2566. Inovação construtiva. Falar da Kitai Mitsubishi, o maior revendedor 4x4 da Paraíba, apresentando a linha automotiva com os clientes mais satisfeitos da categoria. Outlander 4x4 diz. Almir Geraldo, quando ele chega aqui, todo mundo começa a se agitar, viu? Meu querido JCC, quando ele chega, todo mundo se agita. JCC. E aí, eu disse aqui que o Botafogo tinha perdido pro Souza, aí um membro aqui do Stilpe, né? O Alberto tá aqui conosco, né? Com seus cabelos grisalhos da experiência, puxou logo minha orelha, disse, rapaz, o Botafogo ganhou, rapaz.
sei se ele é botafoguense, né? Sertão é difícil. Boa noite, Milton. Essa mesa tão recheada de intelectuais. Sabe quem é esse aqui? Doutor Rômulo Gama. Ele é da Gama Imagem, Medicina Diagnóstica, uma nova clínica que está inaugurando em Campina Grande hoje, com tomografia computadorizada multislice, radiologia digital, ultrassonografia, Doppler colorido, densitometria óssea e mamografia digital. Daqui a pouco ele vai falar conosco. É ali, no bairro da Conceição. De frente onde funcionou. Conceição, eu me lembro. De frente onde funcionou o Domingo Sávio. Ali, sabe onde é? Pertinho da ladeira da Palmeira ali, ó. Gama Imagem Medicina Diagnóstica. Aliás, na infância, Milton, nos anos 60, eu morei na Conde Bonfim, na Palmeira, entendeu? Foi? Deixei lá 1972. Você foi formado nos quadros da Palmeira, né? É, legal. Boa noite, Milton. Com relação ao futebol, o Campinense perdeu ontem de 2-0 diante do Atlético, o 13 venceu no sábado com gol do Marcelinho e os 223 municípios, né? Que é o Marcelinho MPB. E a rodada música popular brasileira. Quarta-feira tem Campinense Auto Esporte, na quinta-feira 13 Souza e no domingo o maior clássico do interior do Brasil, com apoio aqui do Balanço Geral. Obrigado, querido. Qual é o clássico? No Amigão, domingo, 13 Campinense. 13 Campinense ou é Campinense? Campinense 13, o mano do Campinense. Olha quem se mexeu. O carro da Cajé se mexeu ali do o carro forte é do Campinense. Então, detalhes logo mais com o Henrique Jorge, toda a equipe, 8 horas com o nosso 98 Esporte, porque hoje aqui está congestionado. Me dá o zap do Balanço, cabeção. Salve o nosso WhatsApp 988709898. Balanço Geral com Milton Figueiredo, o jornalístico mais dinâmico da Paraíba. Olha, como tá tudo on aí, pode ficar tranquilo. Como o meu amigo Wilton Maia Velez, que é o presidente do STILP, tá aqui, ele é suplente de vereador, vai me ajudar a dar as boas-vindas à Gama Imagem Medicina Diagnóstica, essa clínica que está inaugurando aqui em Campina Grande hoje. Em breve estaremos parceiros aqui no Balanço Geral. E eu queria agradecer ao doutor Rômulo Gama, que está aqui conosco, e dar os parabéns. Eu pude conhecer a estrutura da clínica agora em Campina Grande. Quem fizer ou quem for precisar de tomografia computadorizada, radiologia digital, ultrassonografia, Doppler colorido, densitometria óssea e mamografia digital, tem mais uma grande opção para realizar os seus exames. Atenção, classe médica, Gama Imagem Medicina Diagnóstica. Fica na rua João da Silva Pimentel, na Conceição, de frente onde funcionou ali o Colégio Domingo Sávio. Boa noite, doutor Rômulo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Milton. Felizmente entrou muito em cima, né? Mas vamos ter uma informação, pelo menos breve, com o senador Raimundo Lira, porque a movimentação é grande do PMDB da Paraíba, e aí ele já consegue um apoio de um grande número de parlamentares, deputados estaduais e federais aqui no estado, um reposicionamento, um possível reposicionamento do PMDB. Seja bem-vindo. Muito boa noite, senador. Boa noite, Miltinho. É um prazer participar do seu programa e, naturalmente, prestar os esclarecimentos e as informações que você achar que são importantes para os seus ouvintes. Estou à sua disposição. Senador, infelizmente a gente conseguiu um contato um pouco tarde, né? E o tempo ficou apertado, mas eu só queria que o senhor explicasse para nós que nada foi definido no PMDB, claro, você, o Wilton Maia Velez, eu deixei no ar um questionamento em forma de registro, indagação, com relação a críticas, possíveis críticas, presentes sempre à instituição CAGEPA. E eu queria fazer diferente com o senhor, se o senhor me permitir. Como o tempo está estourando, eu queria fazer a entrevista da gente parte 2, amanhã. Eu acho que o senhor falou bem, usou muito bem o espaço, né? Eu não interferi em nada, né? Que o senhor, quando chegou, disse logo, não faça feito Faustão, não, que fica entrando, né? Essa semana teve um médico aqui, doutor Marcos Wagner, semana passada, que ele mandou calar a boca. Só para o senhor ter uma ideia como foi o nível, né? Mas eu nem cirurgião, viu? Aí eu disse, eu vou ficar bem quietinho, né? Porque o camarada vai que um dia chega no hospital, tá Marcos Wagner de plantão. Mas é meu amigo pessoal, eu tô falando isso em torno de brincadeira. Mas vamos combinar assim, pra gente já deixar a audiência garantida de amanhã, porque o senhor é polêmico, o senhor não é somente polêmico, mas o senhor tem a bagagem, tem as informações, e amanhã a gente mexe no assunto de novo na segunda hora, viu, Tamires? Só presta assim, posso contar com o senhor? Pode contar, com certeza. Vamos deixar no ar a pergunta, a indagação.
O senhor vai passar a noite amolando mais do que já é amolado esse machado. E amanhã o senhor chega aqui e a gente vai lavar essa roupa todinha, viu? Tranquilo. Com água ou sem água. Pode ser até a seco que a gente faz essa lavagem amanhã. Combinado. Olha, não dá tempo para mais nada. Eu agradeço a todo mundo que veio aqui. Diga nominalmente aqui, por gentileza, para que a gente possa fazer o registro. Henrique, Rafael, Aquele Enia, Zidane ali, o carequinha. Henrique. É Henrique. Seu né? amigo. E essa moça bonita aqui, quem é? Minha filha, o Enia. O Enia. Johnson, que tá ali fora também. E esse Alberto. aqui, o botafoguense. Alberto. Agradecer ao doutor Rômulo Gama e dar os parabéns pela grande clínica, o Centro de Diagnóstico, né? Aqui em Campina Grande, Medicina Diagnóstica. Obrigado, meu Deus, por mais um programa. Amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 6 horas e o mesmo local, estaremos conversando mais uma vez com o presidente do Stilpe, que é vereador também aqui em Campina Grande, suplente, o Wilton Maia Velez. Obrigado, meu Deus, por mais um programa. Um grande abraço e até amanhã.